Boa noite a todos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o Tony. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma honra estar aqui, poder compartilhando o amor de Deus, da palavra do Senhor. Estava com muita saudade já. Na verdade, estou com muita saudade de muitos amigos, de muitos irmãos. Não pude estar vendo nenhum deles por causa da pandemia, todo mundo tendo que ficar em casa. Mas estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João capítulo 21, a partir do primeiro verso. Estava estudando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ela tem com o título Uma vida de amor a Cristo requer um coração obediente. E diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Vamos estar orando por essa palavra. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor continuar sendo fiel com a Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade e a honra de estar aqui. Senhor, que essa mensagem venha tocar o coração dos Teus filhos e que cada um que está ouvindo, Pai amado, esta palavra venha estar com o coração aberto e disposto a ser mudado e transformado pela palavra de Deus. Senhor, que não venha simplesmente ser as minhas palavras, mas que venham ser palavras vindas do coração do Espírito Santo. Senhor, que essas pessoas não venham simplesmente me ouvir, mas que elas venham ouvir a voz de Cristo, em um nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, em um nome de Jesus, amém e amém. Essa passagem, ela mexeu muito comigo quando eu a li, porque é uma passagem incrível. Jesus havia sido morto, depois de morto, ele vem e é ressuscitado. Jesus ressuscita dentre os mortos. E eu imagino os discípulos, muitas das vezes, caindo em desespero, porque o seu mestre, o seu amado, não estava ali com eles. Aquele o qual transformou a vida deles, aquele o qual ensinou como viver, aquele qual curou, trouxe multidões, não estava mais com eles. Creio eu que Pedro e os discípulos estavam totalmente arrasados. Tanto que Pedro e outros discípulos estavam indo pescar, estavam voltando à vida que tinham, voltando à velha rotina. Eu imagino que Pedro estava arrasado. Eu tenho a imaginar que Pedro não conseguia dormir à noite. Sabe, saudade é uma coisa que mexe com o nosso coração. Aposto que você, assim como eu, está cheio de saudade. Saudade de vir ao culto, saudade de poder ver os seus amigos, saudade de poder se encontrar com a sua família. E por causa dessa quarentena você não está podendo.
E a saudade, como diz o nosso pastor, ela não tem braços, mas ela aperta. E meu coração está cheio de saudade. Isso me faz entender o que Pedro sentia naquele momento. Pedro devia estar morrendo de saudade por Cristo. Devia estar morrendo de saudade de estar ao lado de Jesus. E Pedro, vivendo daquela maneira, voltando a pescar, passou a noite inteira sem pescar um peixe. Imagina que frustração. Imagina o quão frustrante foi para Pedro e os discípulos ali passarem a noite toda pescando e não conseguindo apanhar nada. Uma noite em vão. Uma noite a qual se passou e eles não tinham nada. Sabe quantas vezes é assim comigo e com você? Sabe, talvez você está esperando por um milagre, por uma porta aberta, por uma cura. Tony, já tem anos que eu estou esperando isso acontecer. Esse meu sonho, esse meu projeto, já tem anos que eu estou à espera e não aconteceu. Tony, já tem tanto tempo. Tem tanto tempo, Tony. Eu estou esperando e ainda não aconteceu. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Espera a palavra de Jesus. Espera a palavra de Jesus. Então Pedro, que estava ali no barco, não havia pescado nada. Imagina os discípulos totalmente tristes. Mas Jesus, ele libera uma palavra e ele diz: jogue a rede pelo lado direito do barco. Jogue pelo lado direito do barco. E os discípulos obedecem e jogam. E quando eles tentam retirar a rede, eles não conseguem, porque há uma multidão de peixes. Há muitos peixes na rede. O milagre acontece, a provisão chega. Uau, glória a Deus por isso. Eu imagino a felicidade dos discípulos. Conseguimos. A felicidade de Pedro, enfim consegui. Passei a noite inteira e não havia pescado um peixe sequer, mas através da palavra dele eu consegui uma multidão de peixes. Mas não é isso que me prendeu. Não é isso que prendeu a Pedro aqui. Quando isso acontece, João, o discípulo amado de Jesus, chega a Pedro e diz: Pedro, você sabe quem é aquele homem ali na praia? Pedro, você sabe quem é aquele ali? Pedro, aquele é o Senhor. Pedro, aquele é o Senhor, é o nosso amado. E quando acontece isso, Pedro não toma uma decisão com razão. Ele não toma uma decisão pensada. Pedro, ele toma uma decisão totalmente descabida de razão, totalmente descabida de pensamentos, sabe? Ele simplesmente pulou ao mar. É o meu Senhor que está ali. Ele não quer mais saber dos peixes que ele conseguiu. Ele não quer saber mais da quantidade de peixes. Ele não quer saber mais da provisão que chegou. Ele quer saber do seu mestre. Ele quer saber do amado. Ele simplesmente se lança. Ele se lança ao mar. Pedro, ele pula ao mar. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe, alguém podia dizer: Pedro, calma, a gente está indo de barco até lá, espera, a gente já está logo aqui. Mas Pedro não. Quando Pedro simplesmente ouviu que era o Senhor, ele pulou do barco e foi para o mar. Ele pulou do barco e foi para o mar nadando. Imagina essa cena de Pedro pulando ao mar, saindo abraçadas, dizendo: eu preciso ir ao encontro do meu mestre. Eu preciso ir ao encontro do meu amado. Eu preciso ver Ele. Eu preciso olhar aos olhos dEle. Eu preciso estar onde Ele está. Eu estava morrendo de saudade. O meu coração estava queimando por Ele. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia trabalhar. Eu não pesquei um peixe sequer. Pedro quis estar com Ele.
Talvez você está buscando por uma provisão, por um milagre, por uma cura, por uma porta aberta, por um sonho. Amém. Continue buscando, continue orando, continue batalhando. Mas apesar disso tudo, quando enfim você estiver nas suas mãos, o tão esperado milagre, o tão esperado trabalho dos seus sonhos, a tão esperada faculdade, lembre-se de que o seu objetivo, de que o seu foco é Cristo. Lembre-se de que aquilo que nós buscamos é o Senhor, de quem nós buscamos é Jesus. Lembre-se disso. Pedro nem sequer pensou nos peixes na hora. Talvez João poderia estar enganado, era outra pessoa. Mas Pedro nem pensou nisso. Quando Pedro ouviu João dizendo: Pedro, é o Senhor ali. Pedro simplesmente foi. E quantas vezes eu e você temos medo? Quantas vezes eu e você recebemos uma palavra do Senhor, recebemos uma palavra do nosso discipulador e temos medo? Não, mas me explica direitinho, é Ele mesmo? É Jesus que está ali? Tem certeza absoluta? Porque se você tiver certeza eu vou, mas se ficar no meio na dúvida eu não vou não. Quantas vezes nós começamos a murmurar para o nosso pastor, para o nosso discipulador, começamos a murmurar com Deus: é isso mesmo, Senhor? Não, mas se for, faz isso. Se não, faz aquilo. Amado, eu queria ler algo para você. Quem precisa de destino antes da partida é GPS. Um filho de Deus precisa apenas de uma palavra. Apenas de uma palavra. Ao sair da sua terra, Abraão tinha apenas uma direção, mesmo não sabendo para onde ia. Vamos ler, eu quero que você abra aí, Hebreus capítulo 11, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Meu amado, se Deus te deu uma palavra, se o seu discipulador te deu uma palavra vinda do Espírito Santo, se Deus deu uma palavra para o seu pastor, direcionada a você, vá, meu filho. Não fique questionando, não fique murmurando, não fique colocando vírgula, não fique dizendo: mas se isso acontecer, mas se isso. Não, meu querido, simplesmente vá. Se você tem uma palavra do Senhor, obedeça, tenha um coração obediente. Agarre-se nisso, agarre-se na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pedro agarrou essa palavra. É o Senhor, Pedro, que está ali do outro lado. E Pedro saiu, ele não esperou o barco não, ele pulou do barco e foi atrás. Aleluia. É uma atitude incrível de Pedro, incrível. E talvez você está se perguntando: como foi que aconteceu depois, Tony? Depois de Pedro e os outros discípulos chegarem ali à praia e comerem com Cristo. É incrível essa passagem. Jesus chega para conversar com Pedro, faz algumas perguntas para Pedro. Pedro, que veio cheio de amor para Cristo, com os braços abertos, eu imagino. Jesus chega com perguntas para Pedro e diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta-me os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta-me as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que,
quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas, quando já fores velho, estenderás mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de ele glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então Pedro fez aquilo tudo, chegou até Jesus e Jesus perguntou: você me ama mais do que seus irmãos? Você me ama mais do que os meus discípulos, Pedro? Senhor, tu sabes, eu te amo. Pedro, mas sim, você me ama? Senhor, eu te amo, você sabe. Então apacenta as minhas ovelhas. Então apacenta os meus cordeiros. Depois dessas perguntas, Pedro se entristeceu. Jesus, depois de Pedro ter feito aquilo tudo, saído do barco, eu quero atrás do meu amado. Jesus chega para Pedro e diz a forma a qual Pedro deveria morrer. Meu irmão, Pedro vai em direção a Jesus, depois de ter passado por tudo aquilo. E se você pensou que Jesus ia falar: Pedro, meu amigo, meu colega, meu filho, meu irmão, vem cá me dá um abraço. Jesus olha para Pedro e conta a forma a qual ele deveria glorificar a Deus, a forma a qual a morte de Pedro deveria glorificar a Deus. E a palavra de Deus diz: quando fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Nós conhecemos, os historiadores dizem, a própria Igreja Católica, se você for olhar alguém usando uma camisa ou um colar de uma cruz ao contrário, eles dizem ser a cruz de São Pedro. Historiadores dizem que quando Pedro foi morto numa cruz, quando foram crucificar Pedro, quando a palavra de Deus diz que as suas mãos seriam erguidas, seriam levados para onde ele não queria, os historiadores dizem que na hora da crucificação, Pedro disse: eu não tenho essa honra, eu não sou digno bastante de morrer como Cristo morreu. Por favor, eu só te peço uma coisa, eu só tenho um último desejo aqui nessa terra: me crucifiquem de cabeça para baixo, virem a cruz, por favor. Sabe, Pedro tinha um coração obediente. Apesar de falarem isso e aquilo de Pedro, Pedro tinha um coração obediente. E ele tinha um foco. Quando ele precisava de peixes, passou a noite toda sem pescar, e os peixes vieram. A primeira decisão dele foi correr atrás de Cristo. Quando o seu milagre acontecer, quando o seu trabalho, a porta de emprego abrir, quando a sua faculdade abrir, irmãos, a primeira coisa que você faça é ir até Cristo, é ir até os pés de Cristo. Sabe quantas vezes você disse: eu já estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, não dá tempo de eu tirar um tempo com Deus. Pedro é o tipo de cara que passou a madrugada inteira trabalhando, passou a noite inteira, a manhã inteira, e ainda assim diz: eu preciso tirar meu tempo com Deus, eu preciso tirar meu tempo com Cristo, eu preciso ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, eu preciso saber o que o Espírito Santo está ministrando sobre a minha vida, o que Ele requer de mim nesse momento. Tenha um coração obediente, aleluia, assim como Pedro teve. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, capítulo 63. Nós vamos ouvir agora outra pessoa que tinha um coração obediente. Outra pessoa que, apesar das circunstâncias, tinha um coração obediente a Deus. Davi. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 63.
Glória a Deus. Eu vou esperar você abrir, porque é importante. Essa passagem eu quero que você abra. Aleluia. Uau. O título diz bem assim: Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Para nós entendermos melhor este salmo, Davi havia sofrido um golpe de estado pelo próprio filho. Davi, que era rei, levou um golpe de estado pelo próprio filho. Teve que sair fugido. Ele estava no deserto. Consegue imaginar o coração desse homem? Consegue imaginar a mente desse homem? O que deve se passar? Consegue imaginar os questionamentos que ele poderia fazer para Deus? Consegue imaginar quais orações ele devia fazer para Deus? Quais canções ele devia escrever? Imagina, um homem que era rei e estava ali no deserto, com pouca água, eu imagino, pouca comida, sofrendo pelo sol de dia e pelo frio de noite. Vamos ouvir então o que esse homem tão sofrido tem a dizer ao nosso Deus. Ele diz bem assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Irmãos, um homem no deserto, um homem com necessidades físicas, a primeira coisa que ele diz é: a minha alma tem sede de Ti. Eu imagino a água dele acabando, eu imagino ele com a boca seca, eu imagino, irmãos, e a primeira coisa não é ele dizer: Senhor, me mande água, senão eu vou morrer. Senhor, eu estou com sede, me mande um rio, me mostre um oásis. Não, a primeira coisa que ele diz ter sede é de Deus. Ele diz: a minha alma é que tem sede de Ti, Senhor. Ó Deus meu. E ele continua dizendo: todo o meu corpo anseia por Ti. Nessa terra seca, exausta e sem água, eu Te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios Te louvarei, sim, Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Um homem que devia ter alguns pães, talvez, que levou na mochila, que está acostumado, um rei, está acostumado com banquetes, está acostumado com tudo do melhor, estava vivendo aquele momento, num deserto, com tão pouco. Ele não diz que tem fome, ele não diz simplesmente: Senhor, por favor, que apareça um boi para me matar, que apareça uma ovelha, eu tenho fome. Não, ele diz: Tu, Senhor, me satisfazes mais que um rico banquete. A Tua presença, Espírito Santo, me satisfaz mais do que pratos. A Tua presença, Espírito Santo, me satisfaz mais do que a própria alimentação diária. Senhor, a Tua presença, Pai, é mais importante de qualquer bênção. A Tua presença. Irmãos, quais de nós teria essas atitudes? Teria a atitude de dizer assim para o Senhor: Senhor, eu estou passando fome, mas a Tua presença me satisfaz mais do que um rico banquete. Eu tenho sede sim, mas a minha alma que tem sede de Ti, Senhor. Aleluia. E ele continua dizendo: com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti. Um homem que devia ter dificuldade, diversas dificuldades, mas ele passava a noite toda
A noite toda pensando em Deus. A noite toda conversando com o Espírito Santo. A noite toda ouvindo a palavra de Deus. A noite toda escrevendo louvores. Um homem com diversas dificuldades. Ele passava a noite inteira ouvindo o Espírito Santo ministrando ao coração dele. Aleluia. Eu sei, irmãos, é difícil. Está sendo momentos muito difíceis para mim e para você. Talvez mais para você do que para mim. Tony, está muito difícil. Tony, teve mortes na minha família. Tony, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Para um pouco e canta. E canta esse salmo. Canta esse salmo. Diga ao Senhor: Senhor, eu tenho mais prazer em Ti do que qualquer emprego. Senhor, eu tenho mais prazer em Ti do que até na minha própria vida. Tenha isso. Lembre-se de quem Cristo é. Lembre-se das promessas dEle. E seja obediente. Aleluia. Vamos continuar lendo. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és meu auxílio. À sombra de Tuas asas, canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, é muito fácil nós murmurarmos. É muito fácil nós falarmos mal. Difícil nós fazermos como Davi, se alegrar na presença de Deus, se satisfazer na presença de Deus, se satisfazer no Espírito Santo, passar tempo, gastar tempo com Deus. Mas é necessário, sabe, meu irmão, não murmure pelo deserto. Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Moisés pôde contemplar mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Talvez você está passando por dificuldades, mas ei, é o momento da provisão chegar. É o momento do nome do Senhor ser glorificado. É o momento da cura aparecer. É o momento da porta se abrir. Aleluia! Glória a Deus! Não murmure. Saiba que você tem um Deus que cuida de ti, que zela por ti. Aleluia. O que nós precisamos, irmãos, sabe, o amor, ele é demonstrado com atitudes, não com palavras, e com atitudes de obediência. Dizer que amo a Deus é muito fácil, irmãos. O que é preciso é nós termos atitudes que demonstram esse amor, atitudes que demonstram o quanto eu zelo pela palavra de Deus. Dizer que perdoa o irmão é até fácil, mas perdoado de todo o coração, é aí que o Espírito Santo quer ver de você. Sabe, meu irmão, talvez você falou para aquela pessoa: eu te perdoo, mas o seu coração continua contrito. Você não fala com ele, você sequer olha para o rosto dele. Não, mas eu já pedi perdão. Não, deixa o Espírito Santo te mudar. A palavra está sendo dita. Deixa ela te cortar. Deixa ela cortar o seu coração. Sabe, se você ouve uma palavra dessa, e a primeira coisa que você faz é lembrar do seu irmão, e aquele irmão realmente precisa disso, você não entendeu a palavra de Deus. É para você. É simplesmente para você. O Espírito Santo está falando com você. Não é para o irmão, não, aquele irmão lá, nossa, ó. Não, é para você. O Espírito Santo está incomodando, é o seu coração. E se não, você não está se sentindo incomodado, não é porque o Espírito Santo não está te incomodando, é porque você já está frio. É porque o seu coração já está duro. E que essa palavra venha como uma espada cortar tudo isso. Venha cortar toda a religiosidade. Venha cortar todo o mimimi.
venha cortar todo o eu que há dentro de você. Aleluia. Já peço perdão por gritar, mas é o costume da praça, tá, irmãos? E não tem jeito. Com o microfone bom aqui, tô com os irmãos aqui, com meus amigos, mas não tem jeito, eu vou perder a voz sempre. É de lei, é de lei. Mas vamos continuar a palavra, amém? Quando oramos, na verdade eu queria dizer algo antes. Essa aqui eu anotei e eu creio que é para você, essa palavra. Se pedir perdão para você é se rebaixar, é porque você está exaltado demais. Se você acha que pedir perdão é você se humilhar, é você se rebaixar, é porque há muito orgulho dentro de você. Amém? Quando oramos, falamos com Deus, mas quando lemos sua palavra, Ele conversa conosco. À medida que nossa capacidade de ouvir aumenta, cresce também a nossa capacidade de conversar. Queria que você abrisse Oséias, capítulo 8. Não, Oséias, capítulo 11, do verso 8 ao 12. Aleluia. Essa palavra demonstra o quanto Deus te ama. Sabe, você não é uma pessoa boa. Essa é a verdade. Eu não sou uma pessoa boa. Cristo é bom. O Espírito Santo que faz com que nós se parecemos com Cristo. Mas nós mesmos não somos bons. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. E infinita é a misericórdia dEle. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço por isso. Então vamos conhecer o amor de Deus por nós mais um pouco. Oséias 11, do verso 8 ao 12. Diz bem assim: como poderia eu desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admar? Ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa. Não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com a minha ira, pois um dia o meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como um leão, e quando eu rugir, o meu povo retornará, tremendo. Desde o oeste, como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas, voltarão de Assíria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Não se preocupa, meu amado. O Senhor não vai destruir a nossa terra. O Senhor não vai destruir o Brasil. O Senhor não vai vir para destruir. Não. Ele está demonstrando o amor dEle. A misericórdia dEle não tem fim. E a sua graça, ela é superabundante. O Senhor tem poupado a minha vida. E glória a Deus por isso. Ele tem poupado a sua. E glória a Deus por isso. Ele tem demonstrado o amor dele a cada momento. Tony, mas está difícil. Tony, mas eu fui tocado por uma doença. Ele está demonstrando o amor dele a cada segundo. Ele está demonstrando o afeto dele por você a cada milésimo. O plano de Deus não é simplesmente para esta vida, mas é um plano eterno. Eterno. Sabe, meu irmão, tem momentos que eu ligo o noticiário e eu fico triste, eu fico frustrado quando eu leio certas coisas. Eu fico, meu Deus do céu, como isso pode acontecer? Meu Deus, de novo, isso, aquilo. Talvez você também. Sabe, muitas pessoas ficam assim, é o fim dos tempos, e realmente é. Mas falam com um desespero total. E começam a dizer diversas coisas. É o anticristo, é o número da besta, é isso, aquilo, e morrendo de medo, desesperadas, sem saber o que fazer, achando que é uma briga, é uma briga e Deus está perdendo a mão. Meu amado, meu querido,
deixa eu te dizer, o meu Senhor, Ele já venceu. O meu Senhor, o meu amado, Ele já venceu. E Ele está sentado no mais alto trono. Deus, Ele não está desesperado. Deus não está dizendo, ah não, saiu do controle, agora não dá mais, saiu do script. Não, o meu Deus está totalmente descansado, tranquilo. O meu Deus, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E se Ele tem promessas para você, não importa o que aconteça, elas se cumprirão. Porque o meu Deus é um Deus fiel, é um Deus de fidelidade. Basta eu e você sermos obedientes, temos um coração obediente à palavra dEle. Quer demonstrar que ama a Deus? Obedeça. Quer demonstrar que você tem apreço pelo Evangelho? Que você se rasgaria por amor a Cristo? Por amor à palavra de Deus? Que você viajaria continentes? De que você andaria quilômetros para pregar a tua palavra? Que você faria o que for preciso para que acontecesse um avivamento? Faça o seguinte: quando seu pastor, quando seu discipulador fazer assim, não faz isso, não faça. Quando seu discipulador, quando seu pastor dizer assim, espera mais um pouco, espera. Quando seu pastor, quando seu discipulador dizer, agora não é o momento, saiba que não é o momento. É assim que você demonstra o seu amor pelo Evangelho. É assim que você se demonstra que a cada dia você está morrendo para si e Cristo está vivendo. É dessa forma que você demonstra que não é a sua carne que controla a sua vida, mas sim o Espírito Santo. É dessa forma que você demonstra, que você mostra que não é simplesmente o meu querer, os meus sonhos, mas eu quero viver os sonhos de Deus, o propósito de Deus. Não é saindo pregando por aí, não é simplesmente fazer vídeos, fazer pregações, fazer isso, aquilo, montar projetos, grupos, células, pequenos grupos, isso, aquilo, não. É obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os seus líderes, sendo submisso. Se você não é submisso, irmão, você pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas uma coisa é, o meu Deus, Ele não fere princípios. O meu Deus, Ele não fere princípios. Amém? Vamos continuar então. Aleluia. O aumento das trevas em nossa nação é um chamado para a igreja se erguer e brilhar ainda mais. Isaías capítulo 60, no verso 2 diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas, sempre vai haver um mais, irmãos. Sempre quando você vê, tem muito pecado, tem muito jovem caindo na bebedeira, tem muito isso, aquilo. Mas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde uma nação está com trevas, está sobre densas trevas envolvida entre os povos, há também aonde raia a luz do Senhor. A palavra de Isaías diz assim: mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Apesar disso tudo, sempre vai ter a igreja. A igreja sempre será gloriosa e se manterá de pé, sendo luz e sendo sal, mostrando a diferença, sendo exemplo para a sociedade, mostrando que aqui um ajuda o outro, que aqui a submissão, que aqui um respeita o outro, que aqui um tem amor pelo outro, que aqui nós obedecemos a palavra, que aqui, apesar de eu ter uma opinião, apesar de eu querer fazer aquilo,
eu não vou fugir da palavra. Se a palavra de Deus dizer não, amém, eu vou seguir. Aleluia. As pessoas estão aptas para receber o Espírito Santo quando você está disposto a transmiti-lo. Sabe? Você pode colocar dificuldade, imensas dificuldades. Não, aquela pessoa não quer nada com nada. Ei, ela vai estar disposta a receber se você estiver disposto a transmitir. Se você não der lugar ao Espírito Santo, não tem como a pessoa ser envolvida com a graça de Deus. Se você deixar a sua carne falar mais alto, quando o seu pastor te dá uma ordem, te dá um conselho, quando o seu discipulador te diz para fazer algo, se você deixa a sua carne falar mais alto, meu irmão, não tem como as pessoas verem o brilho do Espírito Santo. As pessoas podem te elogiar, podem te dar tapinha nas costas, podem fazer diversas coisas. Nossa, você é muito bom. Nossa, você é uma pessoa excelente. Nossa, eu sinto uma paz quando eu te vejo. Tem algo diferente. Amém, amém. Você pode ter isso tudo e continuar vivendo em pecado. Você pode ter isso tudo, as pessoas podem dizer isso, e mesmo assim, e você estiver entristecendo o Espírito Santo, sabe? As pessoas podem estar falando, nossa, você é uma bênção. Nossa, eu sinto você é tão diferente. E o Espírito Santo está assim, é que você não conhece. É que você não conhece ele. É que você não conhece ela. Mas tem um coração totalmente orgulhoso. Mas tem um coração totalmente insubmisso. Mas vive uma vida de pecado. Mas não está disposto a morrer. E quando eu digo morrer, é morrer todo santo dia, dizendo não para si. Aleluia. Sabe, meu irmão, nós vamos demonstrar o nosso amor pelo Evangelho, por Cristo, é sendo submisso, é sendo obediente. É dessa forma, irmãos. Irmãos, o Evangelho não para, a carroceria não para, nós estamos trabalhando, o Evangelho está se expandindo, o reino de Deus está crescendo. Como nós estamos em casa? Ei, estamos expandindo. Não paramos de orar, não paramos de jejuar, não paramos de sentir dores de parto, não paramos de discipular. Não, irmãos, nada pode parar o Evangelho, nada. Nós não precisamos furar a quarentena para pregar o Evangelho. Nós não precisamos furar a Constituição para pregar o Evangelho. Não, é vivendo, é sendo obediente. É sendo obediente dentro de casa, com os meus pais. É sendo obediente na escola, é sendo obediente no trabalho, é sendo quem o Espírito Santo quer que eu seja. É assim que o reino de Deus cresce. Aleluia. Santo Deus de Israel, nós chamamos, oh Santo, Santo. Oh, sabe por que nós pregamos o verdadeiro Evangelho? Sabe por que quando nós pregamos, talvez você fale, tão duro. Uma palavra um pouco mais calma, Tony. Se você dizer isso, muitas pessoas vão se achar ruim. Calma, vamos com calma. Não, irmãos, nós pregamos o verdadeiro Evangelho. Sabe por quê? Porque existe salvação do pecado, mas não existe salvação do inferno. Estando lá, irmãos, não tem volta. E é por isso que nós pregamos aquilo que é verdade. Nós pregamos aquilo que é o puro Evangelho, o simples e puro Evangelho, que é a palavra de Deus, que é aquilo que o Espírito Santo bate no nosso coração. Aleluia. Esse é o verdadeiro Evangelho. Nós dizemos isso não é para machucar pessoas. Nós dizemos isso é que para que pessoas venham ser salvas pela graça de Jesus. Aleluia. Na igreja devemos ter o nosso coração aberto, nossas mãos abertas, nossas casas abertas e nossos lábios abertos para abençoar os outros. Se você diz que é cristão, se você diz que dá lugar ao Espírito Santo, demonstre abrindo a sua casa, demonstre abrindo o seu coração, demonstre abrindo as suas mãos. Aleluia. Demonstre. Seja obediente à palavra. Seja aquilo que o Espírito Santo está te direcionando. Oh, Santo Deus.
Aleluia. Vou correr aqui, meus irmãos. Hebreus capítulo 13, no verso 14 diz assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Nós não estamos aqui simplesmente para que caia um avivamento em Diadema. Eu oro isso, e os irmãos que me conhecem sabem que sempre que eu vou pregar, eu vou citar isso. Que caia avivamento em Diadema, amém. Mas eu não estou preso a isso simplesmente, a que haja uma mudança. Mas eu estou preso a algo eterno. Se o Senhor me tomar hoje, amém, eu estarei na glória, amém. Sabe, meus amados, nós não podemos ficar presos a simplesmente a grupos, a cidade. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sabe, o Senhor quer que você esteja com o seu coração preso na eternidade. Na eternidade. Então, se o seu pastor, se o seu discipulador, se o seu supervisor dizer assim: eu quero que você mude de célula, quero que você lidere aquela célula. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que continuar aqui. Não, como aqui diz em Hebreus, não temos cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Tudo para o progresso do Evangelho. Aleluia. No tempo bom ou no tempo ruim, continue fazendo a mesma coisa, persevere. Atos 2, capítulo 42 diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tempos bons, tempos ruins, tempos difíceis, mas faça como Davi fez. Faça como Pedro fez no tempo da bonança. Faça como Davi fez ali no deserto. Continue na mesma doutrina. Continue fazendo as mesmas coisas. Continue na doutrina da palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Continue na comunhão com os irmãos. A quarentena não tirou a nossa comunhão. A quarentena não tirou a comunhão que nós temos entre nós. E ela não vai tirar. Ninguém pode nos tirar isso. Nenhuma lei, nada, meu amado, nada. Então persevere na oração, continue. Tony, está difícil em casa, mas continue. Ligue para alguém, ligue para um dos nossos amados, ligue para o seu líder, para o seu discipulador, para o seu pastor. Mas esteja perseverando, persevere, aleluia. Mateus capítulo 25, do verso 35 ao 40 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhe preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Sabe, meus irmãos, sabe o que é incrível nisso aqui? É que Deus diz que vai recompensar eles no reino dos céus. E o mais incrível é que eles nem sabiam. Eles estão se perguntando: Senhor, mas quando foi que eu fiz isso? Mas Senhor, quando foi que eu te alimentei? Quando foi que eu te dei água? Quando foi que eu te vesti? Aleluia. Eles estão se perguntando: Senhor, mas quando foi que eu fiz isso? Quando foi, Pai? O Senhor está falando que vai me recompensar, me chamando de herdeiro. Como eu fiz isso? Sabe o que significa? Princípios. A primeira coisa é princípio. Deus, Ele honra princípios. E a segunda coisa é, sabe, nas mínimas coisas que você obedece ao seu discipulador e ao seu pastor, as mínimas coisas que você obedece ao Espírito Santo, que você faz e você não entende, você fala: eu nem sei porque eu estou fazendo, mas eu vou obedecer. Sabe, eu não queria fazer, a minha vontade era fazer outra coisa, mas eu vou obedecer. Deus, Ele vai te honrar, assim como Ele honrou os justos aqui. Deus, Ele vai te honrar, meu querido.
Até quando você tinha acabado de aceitar Jesus e fazia diversas coisas que nem sabia que estavam certas, simplesmente fazia de bom coração, o Senhor vai te honrar. Todas as vezes que você pediu um conselho com o pastor, todas as vezes que você pediu um conselho ao seu discipulador e você obedeceu, o Senhor viu, Ele anotou, Ele escreveu e Ele vai te honrar. Nas mínimas coisas o meu Deus vai te honrar. As pessoas não sabiam que tinham feito algo. Às vezes você teve pequenos gestos de obediências, de negar a sua vontade, de negar a sua opinião e baixar a cabeça e fazer a vontade de Deus, mesmo sem saber, e o Senhor te recompensará. Ele está vendo e contando cada obediência pequena que você faz. Mateus capítulo 25, 21 diz: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele vai te honrar. Tony, eu não queria fazer. Caramba, Tony, mas eu vou obedecer. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele honra um coração obediente. Deus, Ele honra. E eu nem preciso falar sobre quando nós tomamos atitudes desobedientes. Se nosso Deus é um Deus de princípios e justiça, creio eu que você já sabe qual é a resposta. Creio eu que seu coração já está entendido sobre isso. Jó, capítulo 42, no verso 2, diz assim: sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Sabe, meu amado, quando Deus quer fazer algo, não tem nada, nem ninguém que vai fazer algo diferente, que vai parar. Se Deus disse, irmãos, vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tony, mas está difícil aquilo. Ei, Ele é o Deus. Ele é Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas, meu amado. Ele é o Deus a qual ninguém pode parar. Ninguém pode com Ele. É o Deus dos exércitos, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o digno de abrir e desatar os selos. É Ele, o único. Ele é o cordeiro, mas Ele também é o leão. Sabe, meu amado, eu estou finalizando já quero fazer uma oração por você, mas eu queria dizer algo. Você pode estar me escutando e não estar ouvindo o que o Senhor está falando por detrás dessa palavra. Você pode ter ouvido essa live inteira, pode ter escutado ela inteira, escutado cada palavra, cada versículo anotado, e pode não ter ouvido o Senhor, pode não ter ouvido a palavra de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e depois irei passar a palavra para o nosso pastor. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por mais uma vez o Senhor ser fiel. Eu te agradeço, Jesus, porque a tua vontade, Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, eu te agradeço, porque, Pai, o Evangelho não é simplesmente feito de coisas que nós queremos, de opiniões nossas, de opiniões politicamente corretas, mas é sobre a eternidade, é sobre aquilo que está no coração de Cristo. Espírito Santo de Deus, eu oro agora para que cada irmão que está ouvindo essa palavra venha se manter fiel e obediente às Escrituras, venha se manter, Pai, obediente e submisso aos seus líderes. Senhor, eu oro por maturidade. Senhor, eu oro por maturidade, para que pessoas venham estar buscando a palavra dentro das suas casas. Senhor, eu oro para que pessoas venham ser tocadas, não sentimentalmente, mas venham ser tocadas pela sua palavra. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora, sobre a autoridade de Cristo Jesus, cura agora. Eu declaro agora, Senhor, venha tocar com cura agora aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em camas, sejam curados agora em o nome de Jesus. Eu oro agora pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, seja curado agora.
Santo Deus de Israel, nós cremos na tua palavra, nós cremos em quem tu és, nós cremos na tua fiel palavra e nas tuas fiéis promessas. Senhor, eu oro agora, cura em o nome de Jesus, maturidade e um coração obediente a Deus, pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Derrame agora sobre essas vidas, em o nome de Jesus. Abra, Senhor, portas. Pai amado, eu sei que tem pessoas que estão desesperadas. Eu sei que tem pessoas, Pai amado, que estão se descabelando. Mas eu oro agora que elas venham, Senhor, descansar em Deus, que elas venham entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que aquilo que o Senhor quer será feito. A sua vontade será, Pai amado, atingida sobre o Brasil, será atingida sobre os continentes, será atingida sobre cada um que está ouvindo aqui, porque o Senhor é o Deus de todo poder, Pai amado. Toda glória está em Ti, Jesus. Pai amado, eu declaro agora, Senhor, que cada um que está ouvindo agora, venha, Pai amado, praticar essa palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Aos testemunhos agora, amém? Desde já eu agradeço a oportunidade, em o nome de Jesus. Boa noite, a paz de Deus a todos, espero que estejam todos bem. Apesar da saudade de estarmos juntos, estamos distantes por um bom motivo, estamos distantes por amor. Gostaria de agradecer muito a oportunidade ao pastor Antônio e à pastora Lena, que pediram para mim compartilhar com vocês algo que eu tenho certeza que veio do coração de Deus, porque um desses versículos saltou aos meus olhos um dia desse na internet, e eu anotei apenas assim, Eclesiastes 3, continuar lendo. E eu vou compartilhar com vocês, vou ler aqui um trechinho para vocês. O título já diz tudo. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Talvez a gente lesse esse texto há 5 anos atrás, esse abraçar e não abraçar teria outro significado. E talvez daqui a 5 anos a gente passe batido por ele e continue dando ênfase aos outros versículos. Mas a gente está vivendo esse tempo de não abraçar. Como disse o Alex no outro site, né? Esse abraçar que é tão importante, né? Esse abraçar que significa tantas coisas e que pode fazer tantas coisas. Mas nós não podemos. Não podemos abraçar quem amamos, não podemos ver pessoalmente quem amamos. Tudo se tornou digital, tudo se tornou distante. O abraçar se tornou distante. Por acaso, esse versículo saltou aos meus olhos, por causa do momento que estamos passando. Por acaso, não existe. Quem conhece Jesus e acredita que nossa vida está nas mãos de Deus, não acredita em acaso. O acaso se torna providência. Prova disso é que no ano passado, o nosso tema era alinhar, crescer e multiplicar. E assim foi. Nós abraçamos muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas foram batizadas, inclusive eu e meu marido fomos batizados no ano passado. Foi tanto que tivemos que fazer mais um culto. Então, nós multiplicamos realmente. Já esse ano, por acaso, é o ano da oração que toca a eternidade, o Adote. Porque, como não é por acaso, né, a gente sabe que tinha um propósito. Mas como que a gente ia saber que o propósito era esse? Como que a gente ia saber que nós iríamos ter mais tempo de orar? Como que nós iríamos saber que nós teríamos que nos recolher? As coisas não acontecem por acaso e nem sem um propósito. Deus quis chamar nossa atenção para a oração. É tempo de ficar em casa, de orar, de pensar no próximo, no coletivo e de organizar uma retomada. Foi preciso parar o mundo, dar um passo para trás ou até mais, para que a evolução tome impulso. E eu acredito nesse processo
de que vamos sair de toda essa pandemia pessoas melhores, seres humanos melhores e crentes melhores. Porque existe um plano de Deus por trás de tudo isso. E eu creio nisso. Eu finalizo pedindo para você vigiar, para você continuar usando máscara, higienizando as suas compras, higienizando as mãos sempre que possível, porque as máscaras um dia vão parar de ser usadas, mas olhar para o próximo nunca vai sair de moda. Então a lógica diz que talvez seja necessário 2 anos para uma vacina efetiva e segura ser lançada, pelo menos 2 anos. Mas como disse o pastor na última Santa Ceia, a fé não se limita a nada. A fé está acima da razão e de todas as limitações. A fé, meus irmãos, tudo sempre se resumiu a ter fé. Então, se cuide e fique com Deus. Graça e paz! Uau! Após a ministração destas, após 2 ministrações, né? Nosso coração se enche. É muito maravilhoso ouvir coisas tão poderosas, ministrações tão poderosas em nossa vida. E 2 discípulos amados aqui, que tive o prazer de batizar nas águas, são cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo e com fogo. Ambos estarão recebendo a primeira unção na sua vida. Após isso aí, eu só tenho que externar minha gratidão ao Espírito Santo por tudo quanto Ele tem proporcionado em nossa vida. É algo extraordinário. É mais do que impactante. É mais do que extraordinário. É mais do que emocionante. Mexe mesmo com a gente. Tivemos aqui a alegria de, no retorno do Tony, depois de 1 ano na Flórida, nos Estados Unidos, ministrando aqui na nossa vida, nesta live. E daqui a pouco, tem uma informação agora para você, que daqui a poucos dias, nós estaremos reunidos no templo, reuniões presenciais, que você e a sua família vai estar sendo agendados. Não pode quebrar a agenda não pode furar a agenda não. Porque quando agendar você, porque deixou de agendar outros que estarão sendo agendados em outro horário. Sabe o que é isto? O Espírito está movendo, o Espírito está agindo. Dani, discípula, líder, ao lado do esposo também, Diego, são servos do Senhor que o Espírito Santo tem trazido a esta família, a unir conosco, a fortalecer este batalhão de representantes, de intercessores do reino, que executa, que exerce um trabalho representando Cristo aqui na terra. E eu quero agradecer a você que é mantenedor, que é contribuinte, que mantém suas contribuições para que a igreja não parou, a igreja não fechou, a igreja avançou, a igreja multiplicou. É assim que vamos, de fé em fé. Aleluia! Narabaxadarabassábia. O Tony já ministrou, já orou por nós. Eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida hoje de forma totalmente diferente. O Espírito Santo manda eu ler alguns versículos aqui que você
vai pegar esta palavra que o Espírito Santo está conduzindo ao seu coração, para que tudo que ainda não manifestou na sua vida de bênção, assim comece neste momento a manifestar, a materializar de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Então eu trago até a sua mente, ao seu coração, com a ajuda do Espírito Santo, a bênção sendo ministrada desta forma diferente hoje. Cânticos de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito. Você lembra dessa palavra? Você lembra de quem disse isso? Está escrito. Você lembra desse tiro certo aí, ó? Você lembra de quem? É só ir lá em São Mateus capítulo 4 que você vai saber quem é. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Aqui ele pegou um pedacinho do Isaías 53. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repouse sobre sua vida o Espírito Santo fluindo em você e através de você. A cura nos pertence. Adote. Ano da oração. Toca a eternidade. Conta comigo, Espírito Santo.